Ramon, já está me ouvindo de volta? Ramon, está me ouvindo? Aí, eu tava com o áudio desligado, o microfone desligado. O Zoom, Então, ele cai mesmo. oi? O Zoom cai mesmo. Não pega É, nem. isso mesmo. Então, você entendeu aqui, Ramon, o que que acontece? A gente não pode fazer uma análise em cima de um valor, simplesmente falar, vou calcular todos os meus custos, eu vou estimar o meu lucro e eu vou criar um preço de venda e tudo que estiver abaixo desse preço, para mim, não é viável, tá? A gente não pode fazer esse tipo de análise. Por quê? Eu preciso verificar qual que é a minha margem de contribuição. A margem de contribuição é o mais indicado para a gente poder verificar se um produto, né, se um produto, ele é rentável ou se ele não é rentável. Tá? Nem estou falando de lucro no geral, não. Estou falando de rentabilidade de cada um desses produtos. Tá? Então, a gente está vendo aqui nesse exemplo que o custo fixo ele é um problema, porque o custo fixo ele sempre vai existir. Então, não é correto eu incluir esse custo dentro dos valores para eu poder precificar um produto. Ou para eu poder analisar qual que é a margem de lucro que cada um desses produtos ele dá para a empresa. Entendeu? Entendi, mas de qualquer maneira, como é que eu vou te explicar? Eu vou ter o meu, eu vou ter que pagar. Esse custo fixo, eu vou ter que Sim, pagar. você vai Mas ter eu que vou pagar. ter. Onde que eu vou jogar ele? Sendo que eu vou ter um custo fixo nessa produção. A gente Vai. vai chegar nessa explicação? Que aí Vou chegar aqui nessa explicação aqui, sim. E o que que acontece? O que eu estou querendo demonstrar aqui é que o seu custo fixo, ele vai existir. Você vai ter que colocar na sua demonstração de resultado e você vai ter que pagar por ele, independente, né? Se você aceitar essa encomenda que está abaixo da sua expectativa de venda, que era 235, o cara está te propondo 200. E aí, no primeiro momento, quando a gente faz esse cálculo aqui, né, baseado somente no lucro aqui, o que a gente pensa? Fala, não é viável para mim. 200 mil é muito baixo, eu vou ter um prejuízo de 8 mil. E, na verdade, gente, na verdade, você não tem um prejuízo de 8 mil. Se você se você não produz, não pega essa encomenda, o que vai acontecer? A sua fábrica vai ficar ociosa. Tá? Suas máquinas vão ficar paradas, você vai continuar tendo aquele custo fixo ali da mão de obra, que a mão de obra você tem que remunerar ela se ela estiver trabalhando ou não. Você tem o aluguel do galpão que você vai ter que pagar independente de qualquer coisa, tá? Então, se você pega essa produção, essa encomenda, mesmo estando um pouco abaixo daquilo que você gostaria, você ganha 44 mil. Esses 44 mil te ajuda a pagar esses custos fixos. Entendeu? Então, a gente tem que fazer uma análise mais macro. A gente não pode simplesmente pegar ali os dados brutos e fazer uma análise, não. A gente tem que levar em conta a margem de contribuição de cada um do produto, de cada encomenda. E aí você me perguntou, mas e onde que eu vou colocar esse custo fixo? Quando a gente for montar a nossa demonstração de resultado, ela vai estar lá na demonstração de resultado, normalmente. Se a gente voltar aqui no nosso exemplo anterior, que aqui, olha, eu faço uma demonstração de resultado, utilizando o meu custo dos produtos vendidos, onde está todo mundo ali junto e misturado. Custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável, e eu chego aqui no montante de resultado de cada um desses produtos. Mas o meu resultado total é de 3.575.000. Se eu faço essa mesma demonstração de resultado, separando esses custos fixos e variáveis, ou seja, calculando a minha margem de contribuição, eu tenho um resultado individualizado aqui para o produto bem diferente do de cima,
tá? E aí, o que eu faço? Eu só incluo os custos fixos após eu calcular a margem de contribuição. Então, eu tenho aqui a margem de contribuição total de 6 milhões e 30, que é a soma do 1.540 mais 2.340 mais 2.150. Aí sim eu vou calcular esse custo fixo, que é 2.455, que a gente já deu lá no exemplo anterior. E eu chego no resultado final, os mesmos 3.575 aqui. Tá vendo? A mesma coisa. O que a gente está mudando agora é a nossa análise por produto. Porque eu preciso agora fazer uma análise, tem que entender que a gente está fazendo uma análise agora mais macro. Tá? Tem que entender agora e ter uma visão de controller mesmo. Tá? Eu tenho que analisar quanto que cada um dos produtos que a empresa onde que eu trabalho, cada um gera de margem, ou seja, qual é o mais rentável? E também daqui a pouco a gente vai ver que nem sempre o que é menos rentável a gente não vai deixar de produzir, tá? Não vou ir passar a carroça na frente dos bois, não. Vamos construindo o nosso raciocínio aqui aos poucos, tá? Porque senão vai te confunde aí. Mas você conseguiu entender, compreender que esse produto aqui, ele me gera uma margem de contribuição de 44 mil e que se eu não produzir, eu vou deixar de ganhar 44 mil? Sim, percebi. Percebeu mesmo, de verdade? Sim, deu para perceber isso. Então tá. Então agora, vamos supor, para a gente poder ver mais um tipo de exemplo de cálculo de margem de contribuição. Vamos supor, tá? Agora, uma indústria que ela opera no mercado brasileiro. Aqui. E ela tem uma capacidade de produção de 800 mil toneladas por ano. Isso é a capacidade de produção dela. E dessa capacidade de produção que ela tem, ela atende o mercado nacional, ou seja, o mercado brasileiro, com 500 toneladas no ano. Tá? Ela tem uma capacidade para produzir 800, mas ultimamente ela produz só 500 toneladas no ano. Os custos fixos de produção dela, ela está na ordem de 35 milhões no ano, ou seja, ela produzindo ou ela não produzindo, ela tem esse custo fixo de 35 milhões no ano. Os custos variáveis que ela tem na ordem de R$110 por tonelada, tá? Cada tonelada que ela produz, ela gasta de custo variável R$110. E ela tem uma média de despesa fixa no ano de 21 mil no ano, tá? E as despesas variáveis dela são 10 reais por tonelada de comissões e impostos 15 reais por tonelada. Então, essas despesas variáveis totais aqui são 25 por tonelada. E o preço de venda dela, desse produto que ela produz, é 260 reais por tonelada. Então, isso aqui são só os nossos dados, tá? Então, com isso, vamos ver o resultado dessa empresa, tá? Como que ela se comportaria ali durante o ano. As vendas no mercado brasileiro são 500 mil toneladas vezes 260. Da onde que são esses 500 mil e os 260? São 500 mil toneladas no ano que ela atende o mercado nacional, vezes os 260 que são os nossos preços de venda, tá? Então, eu tenho aqui uma receita de 130 milhões. Os nossos custos dos produtos vendidos. O fixo, ele é fixo mesmo, 35 milhões, que a gente já viu aqui, né? O fixo, ele não vai mudar. Agora, o variável, ele muda, né? Então, o meu variável é 110 vezes a quantidade de tonelada que eu produzo. Então, 500 vezes 110, que eu chego no valor de 55 milhões. Então, os meus custos aqui, ó, do meu produto vendido dá 90 mil, que é 35 mais 55, mais 55 milhões, tá? 90 milhões aqui.
130 milhões menos 90 milhões, eu chego no lucro bruto de 40 milhões. Eu tenho as minhas despesas fixas, que estão informadas aqui, de 21 milhões no ano. E as minhas despesas variáveis, que são 25, que é 10 de comissão, mais 15 de impostos, vezes a minha quantidade que eu produzi e vendi, que é 500 mil aqui também, toneladas. Então, dá 12 milhões e 500. Então, 40 milhões menos 33.500, que esse 33.500 é a soma aqui, ó, das nossas despesas, né? Fixas e variáveis, eu tenho um lucro líquido estimado de 6 milhões e 500. Ok? Até aqui, o que é a demonstraçãozinha ali de resultado básica desse cenário aqui apresentado? Gislene, os 500, esses custo dos variáveis, custos variáveis, 500 mil T vezes 110 T. Sim. Eu Isso perdi aí, aqui, 110 está onde? esses 110 são aqui, ó. Olha lá, ó, custos variáveis de produção, Ah, tá, custo variável 110. da produção, 110 Isso. reais por tonelada. Isso, Ok. por tonelada. E A aqui produção é o dele de quanto que 500 ele toneladas, produz em tonelada por ano. São 500 sim, e toneladas por 25 ano. tá, certinho, ok, obrigado. Entendeu? Sim. Então tá, então beleza. Então aqui a gente sabe que nesse cenário aqui a empresa ela vai ter um lucro líquido de 6 milhões e 500, tá? Aí, e lembrando que essa empresa ela atua no mercado brasileiro, né? Tanto que aqui, ó, a gente está fazendo o cálculo mediante a capacidade que ela tem de atuação no mercado brasileiro, tá? Então, aqui, vamos supor agora que o que vai acontecer? Ela vai surgir uma oportunidade para ela poder vender 200 toneladas para o exterior, tá? Ela recebeu uma encomenda, uma oportunidade dela vender, entrar no mercado exterior. Só que o preço de venda é 180. No mercado brasileiro é 260. No mercado exterior é 180 por tonelada. E aí, será que é interessante? Será que essa empresa deve ou não deve aceitar essa oportunidade? Porque o que Vamos ver a acontece? conta aí. A nossa margem de contribuição, ela é calculada em cima, né, das nossas vendas líquidas. O que é venda líquida? Venda bruta menos os impostos, né? Então, o que acontece? Aqui, as vendas para o exterior, a gente não tem imposto de venda. Então, se a gente não tem imposto sobre as vendas, né? Fica até, inclusive, um pouco mais complicado. Então, no entendimento, na verdade, ele ainda seria menor ainda em relação aos 260. Então, vamos fazer o cálculo para saber se vai valer a pena ela aceitar essa venda para o exterior ou não, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, a gente sabe que o nosso custo total de produção é 90 mil. Não é 90 mil? De onde que eu estou tirando esses 90 mil? Aqui, olha, eu tenho o meu custo dos produtos vendidos, os fixos, mais os variáveis, que dá um valor total de 90 mil. Tudo bem aqui? Entendeu os 90 mil? Voltou em outro quadro, né? No mesmo quadro aqui, dessa empresa. A gente não calculou aqui a DRE, o lucro líquido dela, não foi? Os 500 milhões vezes 500 mil vezes 110. Isso, esse aqui, Não. ó, né? Então, aqui eu tenho os nossos custos fixos de produção, que é 35 mil, mais os nossos variáveis, que deu 55 mil. 55 mil. Uhum. Que deu um total de 90 milhões, né? Então, esse aqui é o meu custo total, 90 milhões. Eu tenho uma despesa aqui total, fixa aqui, na ordem de 33 milhões e 500, que é 21 milhões de despesas fixas, mais 12.500 de despesa variável, que a gente acabou de calcular. Não é? Ok.
Então, se eu pego, somos meu custo total mais a minha despesa total, eu gasto, na verdade, 123 milhões e 500. Certo? Que é nosso Certo. custo total. Se eu dividir por 500 toneladas, que é a quantidade que eu consigo produzir, eu atendo o mercado brasileiro, eu vou ter, em média, aqui, o valor de R$ 247 por tonelada. Concorda? Sim, a despesa. Não é? Aqui eu só estou fazendo só uma proporção. Eu gasto total 123 milhões e 500 para eu poder produzir. Se eu pego esse valor total e distribuo por tonelada que eu produzo, eu chego no meu valor por tonelada. 247. Isso, por tonelada. Tá? Se eu considerar que as minhas despesas com impostos, que eu informei aqui, que é de 15 por tonelada, tá? Vou tirar aqui, ó, ainda a minha despesa com imposto, o meu valor médio, né, por tonelada dá quanto? É Meu custo? 232. 232, né? Então tá. Se eu chegar aqui, cheguei por 232. Então, vamos supor, se eu olhar por isso aqui, eu vou falar com o cara que não vou aceitar essa proposta, porque ele está me oferecendo 180, sendo que eu gasto quanto? 232, 232. não é? Então, num primeiro momento, o que a gente acha? Que é completamente inviável, Inviável, né? Uhum. não é inviável? Né? Só que o que Sim, acontece? Hã? nesse primeiro momento tá dando essa percepção aí errada, né, talvez. Isso, percepção errada. Só que o que acontece? A gente precisa considerar, né, que eu estou aumentando a minha capacidade. Então, eu estou aumentando de 500 para 700 por tonelada. Quando eu aumento a minha capacidade produtiva, o que acontece com o nosso custo fixo? O custo fixo Unitário. Ele diminui, não ele diminui? tende a diminuir porque vai diluir, né? Vai ser Isso, diluído. exatamente. Então, o que acontece? Se eu aumento a minha capacidade de produção, ele vai reduzir o meu custo fixo, tá? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou agora? Que cálculo que eu tenho que fazer? Qual que é o meu custo fixo? A gente já sabe que é 35 milhões, que já está lá em cima. Quanto que é a minha despesa fixa? Eu também já dei lá em cima 21 milhões. Então, de custo fixo que eu tenho na empresa é 56 milhões. Se eu pego 56 milhões e divido por 700, que é a quantidade que eu estou me propondo a produzir agora, né, tanto com o mercado brasileiro mais o mercado internacional, eu tenho 80 reais por tonelada de Por tonelada. não é verdade? Sim, Então tá, sim. então o meu custo fixo ele passa a ser 80 por tonelada. Eu já sei que o meu custo variável, ele é 110 por tonelada. Eu já dei lá em cima, né? Que é esse aqui, ó, 110 por tonelada. Não é verdade? E se eu considero ainda que eu tenho uma despesa variável, exceto o imposto, porque no mercado externo a gente não tem esse imposto diretamente sobre as vendas, eu tenho de R$ 10, que é o quê? A minha comissão. R$ 10 aqui, tá? Então eu vou considerar mais essa despesa variável. Então, se eu somo isso tudo, eu tenho R$ 80 de custo fixo, mais 110 de custo variável, mais 10 de despesa variável. Eu chego no valor de 200 200. por tonelada. Concorda? E aí, a gente aceita ou não aceita a demanda? Porque ele ainda está oferecendo 180. Tô vendo já. Eu acho que não. Hã? Mas, assim, nitidamente ele reduziu o valor dele por tonelada. Não é verdade? Deve ter uma outra conta aí para fazer. Pois é. Agora,
Eu vou mostrar a última conta, que é a conta que tem que ser feita. A conta correta que a gente tem que fazer para poder analisar, para a gente tomar uma decisão, né? E a gente, como controle, a nossa disciplina de controladoria, a gente precisa aprender e entender é que a gente precisa adotar os conceitos de margem de contribuição. Então, vamos calcular a margem de contribuição desses produtos. Ó, a gente viu que a gente calculou pela despesa total lá, né, baseado nas 500 unidades, toneladas produzidas, e nós recalculamos a despesa fixa, né, distribuímos, rateamos as despesas fixas de acordo com a nova capacidade produtiva, e nenhuma das duas foi viável. Vamos agora analisar o nosso conceito de margem de contribuição. Aqui, vamos pensar, eu tenho o nosso preço de venda aqui para o meu mercado externo, que é de R$180, que ele propôs, né? Eu tenho um custo variável de quanto? De 110. Esse custo ele não vai mudar. E eu tenho a minha despesa variável de 10 também, que é o meu custo de comissão. Eu não estou incluindo aqui os 15 de impostos, porque as vendas para o mercado externo, a gente não tem impostos, tá? Então, eu tenho 180 menos 110, menos 10, ou seja, 180 menos 120. Eu tenho uma margem de contribuição de quanto? De 60 por tonelada, tá? Então, olha só, se eu aceitar a encomenda, a empresa ela vai ter uma contribuição adicional de 12 milhões, que são 200 mil, né, vezes 60 toneladas. Tá? De onde que eu tirei esses dados daqui? Esses 200 mil é o quê? Os 500 menos os 700. Menos os 700 menos tá? 500. Que são as 200 toneladas a mais que eu estou produzindo. Tá? Então, eu vou acrescentar no lucro da empresa mais 12 milhões. Então, o que acontece? Essa prática de fazer esse cálculo, inclusive pela margem de contribuição, ela é muito utilizada no mercado internacional. E isso acaba, inclusive, fazendo com que as empresas elas acabam adotando a estratégia de venda que chama dumping. Essa estratégia é o que? Ela lança o produto no mercado internacional em várias plataformas de venda, tá? Por quê? Porque para ela é interessante vender, porque a margem de contribuição dela é muito maior, mesmo que ela venda por um preço menor. Ela consegue diluir o custo fixo dela e, no final, ela consegue ter uma lucratividade maior. Tá? Porque é indiferente esse custo fixo para ela, ela precisa arrumar uma forma de compensar esse custo fixo. Tá? Ela tem que arrumar um jeito de amortizar essa despesa fixa e esse custo fixo aí. Porque ela fazendo isso, a tendência é que ela tenha um resultado final maior. Ou seja, um montante, uma parcela maior no lucro, tá? Então, qualquer valor que vai acrescentar essa margem, a gente pode entender que ela está contribuindo para aumentar o lucro da empresa. Então, a gente já sabe que ela vai ter uma margem de contribuição aqui de 60 por tonelada, que dá um upgrade médio de 12 milhões aqui no resultado da empresa, não é? Sim, eu vi. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer novamente a DRE, considerando ela vendendo os 700 toneladas, tanto no mercado internacional quanto no mercado internacional. Então, vamos ver aqui, ó, vendas. Ela tem 500 mil toneladas no mercado nacional, a R$260 cada tonelada, 130 milhões de lucro, de venda. 200 mil toneladas a 180 no mercado externo, né? Que dá um valor de venda de 36 milhões. Ou seja, as vendas dela aqui é de 166. Eu tenho os Esse valor, essas 200 toneladas são aquelas
calcular do mercado internacional, não é? Mercado internacional, isso aí. Pode ver até que o preço aqui, ó, por tonelada é o do internacional, que é 180 toneladas. Foi 180. 180 reais por tonelada. Certo? Aqui, entendido? Sim, entendi. Tá. Então, eu tenho aqui os nossos custos fixos, que é aquele mesmo inicialmente, que custo fixo ele não vai alterar, que são os 35 milhões, tá? Agora eu tenho as minhas despesas variáveis, né? O meu custo variável lá, que é aquele 110. Só que agora eu vou calcular meu custo variável em cima das minhas 700 toneladas vendidas. Então, são 700 vezes 110, que dá... 110 por tonelada. Isso, 110 por 77 tonelada. milhões. Dá 77 mil. Então, os meus custos totais dá 112 milhões. Eu tenho um lucro bruto aqui de 54 milhões, que é os 166 menos 112 milhões. Ok? Até aqui, Ok. lucro bruto? Então tá. Aí eu tenho as minhas despesas fixas, né? Que é 21 milhões também, que essa despesa fixa, ela não vai alterar em nada, né? O valor. E eu tenho também as minhas despesas aqui variáveis, tá? Nas minhas despesas variáveis, eu tenho 700 toneladas, que é o meu valor total aqui, vezes 10, que esses 10 são o quê? As minhas comissões. Que comissão eu pago tanto mercado interno quanto mercado externo. Certo? Sim, tem para ter comissão. Entendido? E eu tenho aqui 500 toneladas que eu vou também pagar só os impostos, que é 15 reais de impostos. Então, eu tenho 7 milhões de despesa, na verdade, né? 35 milhões, não, vai dar aqui, vai dar 14 milhões e 500 de despesas variáveis, com impostos e comissões. Tá? No final, eu tenho um lucro de 18 milhões e 600, não é? Os 14 milhões e 500 é a soma de 7 milhões com 7.500. Isso. Com 7 milhões e 500, ok. Isso. Que aqui, ó, os 35.500 é 21 milhões de despesas fixas, mais as minhas despesas variáveis, que é 7 milhões mais 7 milhões e 500. Esses 7 milhões aqui é de comissão e esses 7 milhões e 500 são de impostos. Que são esses dois aqui que a gente informou aqui em cima, olha. Okay. Tá? Tá, já. Que eu te informei aqui. Então, eu tive um lucro, né, de 18 milhões e 500. Então, se a gente comparar com o nosso resultado anterior, que era o quê? De 6 milhões e 500. Não foi? Na nossa primeira DRE, aqui, ó, que eu fiz. Ele atuando aonde? Somente no mercado interno, ou seja, no mercado brasileiro, produzindo as 500 toneladas a 260 reais a tonelada. Então, se ele deixa de aceitar a oportunidade, né, de vender no mercado externo por um preço menor, olha o prejuízo que ele tem no período. Não digo prejuízo, né? Porque ele vai continuar com 6 milhões e 500 de lucro. Mas olha o quanto que ele deixaria de ganhar. Perderia. 12 milhões. Entendeu? Então, na hora de aceitar uma encomenda ou na hora de fazer uma análise, a gente tem que fazer o cálculo da margem de contribuição. Que é a margem de contribuição que vai indicar para a gente se realmente aquele produto, se aquilo é viável, se ele não é viável. O quanto que cada produto ele acrescenta no nosso resultado. E não fazer essa conta simples, né? Que é pegar todos os custos, mas todas as despesas ali, embutir a taxa de lucro que a gente quer e pronto. Entendeu? Ok. Tá? Então, esse é o nosso conceito da margem de contribuição. E a gente está vendo o quanto que isso impacta nas decisões dentro das empresas. Certo? Sim. Então, tá. Então,
Então, agora, hã? Eu tô igual aquele menino lá do Silvio Santos. Sim! Pois é. Não! Então, olha só. Só então para a gente poder fechar isso aqui mesmo. Então, a gente vai entender que a base para a gente tomar decisão dentro das organizações não pode ser simplesmente o lucro simples ali que a gente calcula, tá? Que a gente precisa analisar a margem de contribuição, que é a nossa diferença das nossas receitas líquidas, tá, gente? Receitas menos os nossos custos e despesas variáveis, tá? Essas aí que vão indicar qual que é a potencialidade de cada produto, o quanto que realmente cada um contribui, tá? Com o resultado da empresa e quanto que cada um contribui para poder diminuir os nossos custos fixos, tá? Os nossos gastos fixos ali, certo? Então, agora, o que a gente precisa fazer? Exercitar. Tem que fazer exercício, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu já deixei um exercício proposto para vocês exercitarem bem, no mesmo raciocínio desse último exemplo aqui que eu dei, tá? Você tem aqui 2 produtos. Então, fiquem atentos aqui aos dados, tá? Você tem aqui, olha, a empresa Arte Estilo produz móveis de luxo por encomenda. Seus custos fixos totalizam 9.600.000. Então, analise que já tem informação aqui. Custo fixo é 9.600 por semana. Então, cada semana eu gasto 9.600.000. As despesas fixas de administração e venda também elas são 4.200 por semana. Então, olha só, aí a gente já tem um fator que é por semana. Então, os custos e despesas variáveis de cada um desses produtos, eles estão aqui estimados. Para a produção do carrinho, eu vou gastar R$150 de material, 150 com comissão e 25 com frete. 25 de frete. Isso. As estantes, 500 de material, 150 de comissão e 55 de frete. Então, no início de setembro, a empresa recebe essas 2 propostas de um cliente. Uma para fabricar 200 carrinhos de chá, né? Então, você tem aqui, 200 carrinhos, um preço unitário de 550. E essa produção, ela demandaria 3 semanas. Por que essa informação aqui é importante para vocês? Porque os nossos custos fixos aqui são por semana, tá? Então, fica atento aí. E o outro são 110 estantes a 1.400 cada, tá? E para você produzir essas 110 estantes a 1.400 cada, você vai gastar 4 semanas de trabalho na fábrica, ou seja, um mês completo, né? Então, aí, só que o gerente fala assim, olha, eu não tenho capacidade para poder atender os 2 pedidos. Eu só posso aceitar um pedido. Porque em outubro eu já tenho que dedicar outras encomendas que já estão programadas, eu não posso, só vou poder produzir um produto só. Então, você, como controle, vai fazer os cálculos e vai indicar para a empresa qual que é o produto que ela precisa, que ela deve aceitar produzir nesse mês. Para isso, o que você vai fazer? Você vai calcular qual que é o lucro da empresa no mês de setembro, para cada uma dessas alternativas aqui. Aí é o lucro normal, venda menos todos os custos, tá? Letra B, o lucro operacional projetado para cada uma dessas encomendas. O que é esse lucro aqui projetado? Ou seja, as minhas vendas menos os meus custos variáveis, tá? Letra C, calcular a margem de contribuição unitária de cada um desses produtos. O que é margem de contribuição unitária? A gente já falou aqui na aula passada, já vimos muitas vezes aqui nesse exercício, que é as vendas menos os nossos custos e despesas fixas. Aí aqui você vai fazer por unidade. E na letra D você vai calcular a margem de contribuição total, tá? Aí você vai pegar calcular a margem de contribuição considerando que você está vendendo 200 carrinhos vezes 550
ou 110 estantes a R$ 1.400 cada um, tá? E aí, baseado nesses dados, a gente vai ver qual é o produto que você, como controller, deve indicar a empresa aí para poder fazer, aceitar o pedido. Certo? Ok. Então, nesse final de semana, você já tem aí coisa para poder pensar. Então, gente, eu vou pedir, por favor, faça o exercício. Faça o exercício, porque não tem problema de você fazer errado. Porque quando você fizer, você consegue ir criando seu raciocínio. Se não fazer o exercício, não dá conta de fazer as coisas, não vai dar conta de fazer a prova, tá? Nosso semestre já está acabando. Eu vou, na segunda-feira, eu vou marcar aqui com vocês a nossa VA4, que eu vou dar uma atividade, tá? Um exercício semelhante a esse aqui, mas a gente ainda vai ver outra coisa aí de margem de contribuição para vocês fazerem, tá? Então, eu peço por vocês, façam o exercício. Se vocês fizerem o exercício, tá tudo certo. Agora, se não exercitar, não fazer o exercício, não vai conseguir aprender, não vai conseguir verificar, absorver o conteúdo. E esse conteúdo de margem de contribuição, ele é muito simples, é muito fácil. Tá? Pelo menos até aqui. Não sei se eu vou ter tempo suficiente para poder falar com todas as formas de cálculo de margem de contribuição. Porque aqui a gente está fazendo um cenário simples, ou seja, eu tenho capacidade para poder produzir. A gente tem N fatores que pode atrapalhar ou pode, na verdade, influenciar a nossa tomada de decisão. Tá? Capacidade produtiva, se eu consigo atender os dois produtos, se eu não consigo, se tem algum outro fator externo que vai atrapalhar ali meu processo decisório, tá? Então, vou pedir isso para vocês fazerem o exercício nesse final de semana, que nós vamos corrigir juntos na segunda. Então, faça e a gente corrige de verdade, porque se vocês ficarem aguardando a minha correção na segunda, vocês não absolvem. Tá? Aqui, você já tem todos os exemplos que vocês precisam. O lucro aqui desse primeiro mês de setembro é que fazer o cálculozinho da DRE simples. Esse aqui que a gente já fez. Tá? O segundo aqui, que eu pedi, o lucro operacional projetado, é só as suas despesas, os seus custos variáveis, menos o preço de venda. E a margem de contribuição a gente já sabe, que é o preço de venda menos nossos custos e despesas variáveis. E aqui a margem de contribuição total é essa margem aqui unitária vezes a quantidade que você for produzir, ou a quantidade que você for vender. Tá? Então, não é um exercício difícil, é um exercício que vocês não contam de fazer tranquilamente. Tá? E no final de semana, caso vocês estejam fazendo e tenha dúvida, pode me mandar aí, me chamar no WhatsApp, que eu vou tentando ajudar vocês. Tá? Ok, Josilene. Final de semana. Hã? Final de semana. Que bom. Pois é. Tá? Então a gente Valdirene tá aí. A Val chegou agora. A Valdenice está aí, chegou agora. A Val chegou agora. Ô, fim de semana movimentado. Não, viu? TCC, exercício, vai ser bom demais. No final dá tudo certo, gente. Se Deus quiser. Ó, então a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Val, você vai ter que ver o vídeo da aula aí depois de novo, tá? Não deixa de ver. Não tem problema não, professora. Eu imaginava que poderia estar no final, mas pelo menos eu fiz. Mas não deixe de ver, eu já vou postar agora. Sempre nas nossas aulas, assim que termina a nossa aula, eu já coloco no YouTube e já deixo o link lá
no sistema faculdade. Então, não deixa de ver, não deixa para poder acumular, senão vocês não vão dar conta de fazer a prova. Tá? Tá bom. E aí, depois, agora Só tem a gente, não? Só vocês. Nossa. Oh, meu Deus. Pareceu uma carinha de uma menina aí, depois você me Foi a Fabiana. Mas ela já saiu, ela saiu agorinha. Eu vou assistir aqui. Eu acabei de chegar, eu vou colocar aqui para assistir. Então, tá bom. Então, bom final de semana para vocês e bons estudos. Tá, obrigado. Para nós, né, Ramon? Oi, nós vamos apresentar o trabalho. Pois é, bom TCC para nós. Vocês estão apresentando TCC hoje? Não, nós vamos TCC, domingão aí. Domingão. É porque esse final de semana vai ter uma live com a Jace, domingo. Eles vão fazer uma live com a Jace domingo de manhã. Para mexer com o TCC. Final de semana assim mesmo, gente. É assim mesmo. Eu também fica aí com os meus ensaios teóricos lá do doutorado. Estudo até todo dia, até de madrugada, mas é assim mesmo. A gente vence, só se esforçar. No final dá certo. Isso aí. Tá? Então, bom final de semana aí para vocês, tá? E bons estudos, sucesso aí no TCC. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau.